Bem, hoje com a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, desculpe, a Valquíria Bueno Civitaro. Vamos falar sobre o cultivo de arroz de modo sustentável. Civitaro, qui c'esche? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então para a gente falar sobre produção de arroz de modo sustentável. Isso porque a produção de arroz no Brasil pode ser feita de duas formas. O arroz de sequeiro, na região centro-oeste do Brasil, e o arroz irrigado na região sul do Brasil. De qualquer forma, a produção exige água, seja no arroz irrigado, seja no arroz de sequeiro. Quando a gente fala do assunto água, entre outras coisas, entra a questão sustentável. Começaria por aí. Bom, você falou corretamente. Nós temos dois sistemas de cultivo de arroz: o arroz de sequeiro ou terras altas e o arroz irrigado. O arroz irrigado, a gente aqui no sul do Brasil usa o sistema irrigado por inundação contínua, que tem uma demanda de água bastante alta, né? Uma parte só dessa água que a gente usa é utilizada pela lavoura e uma parte, um grande percentual, mais da metade, você usa para estabelecer o sistema, ou seja, saturar o solo, formar lâmina d'água. Mas é um sistema que, embora use uma quantidade mais alta de água, ele tem um retorno em produtividade muito grande. Então, a gente não tem como comparar a produtividade do arroz irrigado com o arroz de sequeiro, né? Uhum. Então, é isso que a gente tem que balancear. E aqui no sul do Brasil, a gente adota esse sistema porque essas áreas de terras baixas, que ocupam mais de 5 milhões de hectares, esse é o ambiente natural para o arroz. Então, a gente está, na realidade, aproveitando uma condição que é propícia para a produção de arroz irrigado. É isso E a porque pesquisa, isso, ela tem. isso Oi? porque isso porque a origem do arroz ou da produção de arroz vem lá da Ásia, com áreas irrigadas, né, onde a gente tem ou áreas baixas e planas irrigadas, ou áreas de encostas onde são construídos níveis para retenção da água e através do alagamento que se faz a forma mais tradicional de arroz. Aí tem um problema que esse cultivo ele está associado às altas emissões de metano, né? Um gás aí que tem muito a ver com o efeito estufa, e aí significa um problema para o aquecimento global. E parece que foi desenvolvido um método aí diferente entre vocês e mais alguns participantes de uma pesquisa para minimizar isso e outros problemas. Conta para mim dessa pesquisa. Exato. O arroz irrigado, na realidade, a produção de metano, ela ocorre por causa da inundação do solo, porque você tem uma condição de solo saturado, com baixa concentração de oxigênio. E o que foi descoberto? Isso aqui não é algo recente, já tem um grande domínio público, é que a gente podendo existem sistemas, manejos alternativos da água para um arroz irrigado mesmo, em que você pode tanto economizar água como reduzir emissões de metanos. E como é que faz? Fazendo-se ciclos de intermitência da irrigação, ou seja, ao longo do período de cultivo do arroz, a gente faz períodos em que mantém o solo inundado e períodos em que a gente para de irrigar. Então, são vários ciclos e a gente tem que dimensionar isso para que a cultura não seja afetada em termos de produtividade, porque ela é muito beneficiada pela presença de água, e balanceando para reduzir essas emissões, reduzir o uso da água e conseguir manter a produtividade elevada. Ô, Valquíria, aí você tem a produção de metano diretamente ligada com a deterioração de matéria orgânica, né, embaixo d'água. E aí, quando você cria esse sistema de hora irriga, hora não irriga, você está expondo essa matéria orgânica. O que acontece nesse ciclo que evita a produção de metano? O que está embaixo Na d'água? realidade, Ah.
vai. O metano só é produzido quando você tem uma condição muito saturada. Por Tá. isso é que a gente faz esse Ah, equilíbrio, tá, né? tá. No solo, quando a gente inunda ele, existem uma série de compostos. O primeiro que desaparece seria o oxigênio, Uhum. depois o nitrato, os óxidos de ferro, de alumínio, de manganese, depois, por último, o material orgânico. Tá. Então, você precisa ter uma sequência de compostos que vão ser reduzidos para produzir o metano. Então, o que a gente faz é basicamente isso: interrompe esse ciclo de redução Uhum. antes que o metano se forme. Vamos, Ou então interrompe antes que se forme muito metano, depende da intensidade da intermitência. vamos pensar assim, num raciocínio simples, vai, mas muito lógico. Você bota uma planta para brotar com a raiz dentro de um vaso d'água, se você deixar muito tempo, ela vai apodrecer e vai virar uma matéria orgânica em decomposição. Por outro lado, se você deixar ela exposta algum tempo ao ar livre, depois de recolocar a água, não vai chegar ao estado total de deterioração. É isso, mais ou menos seria isso o raciocínio. Mais ou menos, Tá, porque na realidade, em condição inundada, até a decomposição é mais lenta pela sim, falta do oxigênio. tá, Mas o que acontece é que, numa condição aeróbica, um solo oxidado, você, em vez de formar metano, você forma o CO2, o dióxido de tá, carbono, entendi. que é um gás de efeito estufa, é o principal de gás de efeito estufa, mas ele tem um potencial de aquecimento global Tá. quase 28 vezes menor do que a do metano. Tá, Então, esse é o problema. O metano, embora ele seja produzido em menor quantidade numa lavoura de arroz, ele tem um potencial de aquecimento global muito maior. Então, por isso que ele é tão prejudicial. tá. Muito. A gente tem ainda mais 1 minuto e meio, só para tentar encaminhar para a finalização da nossa linha de raciocínio. Vocês já estão utilizando essa técnica aí no arroz alagado no Rio Grande do Sul e quais são os resultados? Sim, os ciclos de intermitência de irrigação, eles são bastante estudados. A gente tem potencial de médio de redução nas emissões de metano de 50 a 70%. Tá, Depende da severidade do ciclo que a gente dá de intermitência. tá, Então, a gente sabe que, por exemplo, na fase vegetativa, a planta não é tão comprometida, então a gente tenta fazer esse tipo de manejo alternativo da água na fase vegetativa e não na fase reprodutiva, onde a gente pode ter um comprometimento na produtividade. tá. Agora, esse é o grande desafio da pesquisa, é identificar materiais, cultivares de arroz que se adaptem bem ao sistema Uhum. para você reduzir o uso da água, reduzir a emissão de metano sem comprometer a produtividade. Por isso é que são nesses últimos anos é que a gente conseguiu esses avanços identificando esses materiais que são menos sensíveis ao déficit hídrico que a gente impõe à cultura para poder ser adotado pelo produtor. Então, algumas regiões do estado, principalmente aquelas que têm menos água disponível, elas estão adotando já com regular frequência essa tecnologia. Tá, era isso que eu ia te perguntar para finalizar, porque diferentes regiões com sistemas hídricos de reposição da água pela chuva ou de forma de canais têm diferentes situações. Então, cada caso é um caso e as situações têm que ser adaptadas a cada uma das situações. Vocês estão, então, portanto, na evolução de um processo que já existe, mas que vocês estão aprimorando. Ok. Muito obrigado pelas informações, eu te agradeço e deixa um endereço de internet, porque eu tenho certeza que o nosso assunto aqui vai interessar muita gente que vai querer mais informações e a gente não tem tempo aqui, infelizmente. Por favor. Tá bem, eu deixo sim, pode deixar. Ok, então é o O www. site da Embrapa Clima Temperado, é só procurar por lá que vocês encontram. Exato, muito obrigada. Muito obrigado, Valquíria. Um ótimo dia para você. Até a próxima. Igualmente, boa tarde. Boa tarde.